Hoje o curso Fé, a lição de hoje, você sabe qual é o tema dela, irmãos? Como? Então coloque uma coisa no seu coração: vencedor para filho de Deus é pouco, é nada. Aos olhos de Deus, Ele nos vê como mais que vencedores. O inferno, quando olha para mim ou para você, como é que ele nos vê? Mais que vencedores. Eu me lembro que uma pessoa disse o seguinte: pastor Ayrton, mas se ele vê, por que ele continua perturbando? Ele é tentador. Ele está destronado, ele está destruído, ele não tem mais poder, nem domínio, nem autoridade. Mas ele não deixa de ser um tentador. Ele vai tentar a quem ele possa o quê? Tragar, diz a palavra do Senhor. Amém, Jesus? Começo aí junto com você. Após termos aceitado o Senhor Jesus como nosso Salvador e Senhor, devemos tê-lo também como nosso, que igreja? Padrão. Para aí. Abre-se um parênteses nessa pregação. Por quê? Há uma necessidade. Você que está aqui, participando hoje, quem está me assistindo aí ao vivo pelo Facebook ou pelo YouTube, não sei, você que vai me assistir depois aí em algum canal de televisão, tá? Existe uma extrema necessidade de quê? De aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se você ainda não fez, você está perdendo tempo. Eu sempre digo que nós temos uma senhazinha de vida, tempo de vida. E o número dessa senha ela é invisível, ninguém sabe dele. Você não sabe o dia que chegará o seu dia. Ah, pastor, mas eu estou muito novo para isso. Tem muita gente que já foi antes daquilo que foi combinado. E o combinado, no mínimo, foi de 70 anos. Amém, Jesus? Você pode passar muito mais do que isso, mas muito mais do que isso. E tem muita gente que já foi antes. Certo? Eu vou te contar só um caso, e vou usar até a Rosângela aqui como exemplo, que esses dias eles entraram em contato comigo, porque a Rosângela teve um problema de apendicite. Que dia que foi, Rosângela? Sexta-feira? Já foi direto para o hospital, o médico disse, exame, vamos fazer, apertou, ela gritou, fez, acho que tomografia, né? E tomografia, não sei o que, BBB, tem que operar. Até aí tudo bem. Ainda perguntei para ela, eu falei, foi anestesia o quê? Ah, pastor, foi geral. Anestesia geral. Apagou. Apagou? Voltou, está aqui. Mas poderia não ter voltado. Você hoje acordou, graças a Deus. Então acordar para mim, né? Na verdade, hoje Deus te deu mais uma chance de vida. Mas você poderia não ter acordado no dia de hoje. E se você não tivesse acordado, não é o que você quer, é a realidade. Responda isso para você. Você estaria onde, irmãos? Do lado direito de Jesus ou ao lado esquerdo dele? Para que lado você iria? Ah, não, todo mundo quer ir para o céu. Mas não é essa a realidade da Bíblia Sagrada, da palavra de Deus. E o Senhor, Ele diz, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Pode ser membro, pode ser obreiro, pode ser auxiliar, pode ser pastor, pode ser qualquer um. Então, olhe a tua vida. Pastor, eu já aceitei a Jesus, mas estou caminhando. Pois é, então volta. Lembra-te de onde caíste. Você errou? Errou. Seria bom que não tivesse errado. Errou? Errou. Estas coisas vos escrevo para que não erreis. Retorna, meu irmão. Volta pelo caminho e volta urgente. Não largue o caminho de Deus por nada na tua vida. Amém, Jesus? Continuando na lição. O Senhor Jesus é o exemplo que temos a seguir. Ele era vencedor em todos os sentidos. Nunca
jamais perdeu uma só causa. Em todas as batalhas, ele simplesmente mostrava que era Senhor. Tudo que realizava aqui na terra era por nós. Ele veio nos dar o exemplo. Era como se ele dissesse: vejam bem, é assim que vocês têm de proceder e agir. Façam o que eu faço e terão o sucesso que eu tenho. Vejamos agora como o Senhor se comportou diante dos mais diversos ataques do maligno. Bom, como é que Jesus agia? Depois de ter aceitado, eu tenho que ter Jesus como meu padrão. É aquilo que eu falo aqui para vocês na igreja. Bom, para não ter, pastor, eu queria não errar. É coisa fácil para não errar, certo? Faz aquela inversãozinha de valores. Jesus iria lá? Não, ele não iria. Então, onde não cabe Jesus, não cabe eu, também não vou. Jesus faria isso? Não, ele não faria. Então, se ele não faria, eu também não faço. Ele tomaria essa atitude? Não, ele não tomaria. Então, eu também não tomo. Pronto, você nunca vai errar. É simples, é fácil. Então, eu tenho que tê-lo como meu padrão. Como que ele agia diante das adversidades da vida? Vamos ver. Ameaças e perseguições. Depois de ter mandado matar a João Batista, Herodes decide estender as mãos sobre Jesus. Alguns fariseus vêm trazer ao mestre a notícia das intenções desse caudilho. Naquele mesmo dia, chegaram os fariseus dizendo-lhe: sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E lhes respondeu: ide dizei àquela raposa: eis que eu expulso demônios e efetuo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Lucas 13, 31 e 32. Ele estava diante de uma ameaça. A ameaça, ela tem hoje na nossa vida constantemente, quase que 24 horas por dia. Bom, mas pastor, ali era o grande Herodes. Grande é Deus. Herodes é nada com coisa nenhuma, certo? O que o Herodes não sabia é que ali não tinha apenas um homem, uma carne física, ali tinha um próprio Deus. Ah, mas ele ameaçou. Quem é ele? Olha, diga para ele que eu expulso demônios, faço a obra, trabalho, ajudo quem precisa, e no terceiro dia, diz aqui, sou consumado. Quer dizer, fala para aquela velha raposa que ele não pode nada a meu respeito, ele não pode fazer nada contra mim. Ah, mas se eu tivesse nessa posição, a Bíblia diz que nós estamos gravados na palma da mão do Senhor. Digam graças a Deus. Do mesmo jeito, ninguém e nada pode fazer nada contra a sua vida. Amém? Bom, mas pastor, eu estou sofrendo aqui, eu tenho problema. Não, você não tem o problema. Põe isso na sua ideia. Você não tem o problema. Você está sendo tentado. Porque esse causador desse problema não veio para te dar um susto. Ele veio para te matar, roubar ou destruir. E ele não conseguiu isso. Porque Jesus interferiu. Digam graças a Deus. Amém, Jesus? Continuando, esta é a atitude que ele espera que todos aqueles que são dele tenham diante de quaisquer ameaça. Pode ser ela física, espiritual, seja ela qual for, né? Em relação às perseguições que nos sucedem, ele ensinou. Está lá no Evangelho de Mateus 5, 11 e 12. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo um mal contra vós, por minha causa. Exultai, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Ah, mas pastor se levantou e disse: fica tranquilo, meu irmão. A perseguição que você passa, ela é por causa de Deus? Ela é, pastor. Fica tranquilo, tudo cai
por terra. Ferramenta nenhuma preparada contra ti prosperará. E toda língua que se levantar, diz a Bíblia, tu a condenarás em juízo. Acabou, fim de papo. Não tem o prosseguir do mal. Ele vai continuar tentando? Ele vai continuar tentando. Eu e você vamos continuar nos defendendo com a palavra de Deus. Amém, Jesus? Doenças e enfermidades. Como é que ele tratava, né? Diante de todos os tipos de enfermidade, o Senhor Jesus se colocava como mestre. Sabia ele que o Pai lhe havia confiado poder e autoridade sobre todas as obras do diabo. Uma a uma, o Senhor ia desfazendo. Lucas 4:40. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhe traziam. Impondo as mãos sobre cada um deles, o quê? Curava. Acabou isso? Ou ele continua fazendo? Continua. Passarão os céus e a terra, disse ele, mas as minhas palavras não haverão de passar. Para que fôssemos vencedores sobre as doenças e enfermidades, ele as sofreu em seu próprio corpo, levando todas elas, para que jamais tivéssemos que sofrê-las. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, termina, igreja. Acabou, irmãos. Aos olhos de Deus, isso aqui é uma declaração de um fato. Isaías 53, versículos 4 e versículo 5. Ele se punha como Senhor. Veio o problema, veio a enfermidade, ele se punha como Senhor. Tentações e demônios. Como é que ele agia sobre as tentações? Ninguém será tentado pelo diabo na mesma extensão que foi o Senhor Jesus. Ah, pastor, mas a tentação está forte. Muito maior do que essa, Jesus sofreu. Muito maior. Ah, mas tem um grande problema, mas muito mais do que isso, ele passou, certo? Você nunca vai sofrer a tentação na mesma proporção que o Senhor, tá? O Senhor deixou o inimigo tentá-lo e o venceu para nos dar o quê? Exemplo. A palavra de Deus na caminhada de Jesus nos evangelhos é um exemplo, né? De que nós também podemos triunfar sobre toda a força do inferno e principalmente para nos socorrer em todas as tentações. Está lá Hebreus 2:18. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são o quê? Tentados. Além das tentações que Jesus sofreu, após jejuar 40 dias e 40 noites no deserto, o Senhor sofreu outras tentações tão fortes e profundas como estas que o diabo lhe infligiu após o jejum. E ele venceu quais? Todas elas. Não teve uma que ele não passou por cima dela, né? Hebreus 4:15. A Bíblia diz que ele foi tentado em tudo. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas o quê? Fraquezas. Porém, um que, como nós, termina a igreja, em tudo foi tentado. Jesus sofreu toda a tentação, irmãos? Sim ou não? Sim. Pensa nas tentações da sua vida. Tentação moral, espiritual, carnal, que você já passou e que você enfrenta nos dias de hoje ainda. Tudo isso Jesus enfrentou. Só que ele não cedeu nenhuma.
Então ele tem condições de nos ajudar. Está aí o porquê. Por que eu tenho que estar colado no meu Senhor? Exatamente para isso. Certo? Porque a hora que o mal vier, a hora que a perturbação se levantar, eu tenho alguém que vai me socorrer. O meu Senhor. Digam graças a Deus. Mas aí eu não tenho tempo para Deus. Eu vou na igreja, o dia que dá, o dia que eu quero, o dia que eu posso. Eu não tenho um compromisso. Quer dizer, se der, eu vou. Se não der, tal. Certo? Domingo que dá, eu apareço. E o domingo que não dá, Deus entende. Você está redondamente enganado. Você está redondamente enganado. Entendeu? Domingo é dia de adorador. Domingo é dia de se estar na igreja. Inclusive você que está me assistindo aí em casa agora. Na sua casa aí pelo Face, onde quer que você esteja. Domingo é para estar na igreja. Ó, pastor, mas a pessoa trabalha. Se ela trabalha, ela tem um plantão de trabalho, mas ela tem um dia de folga aí de domingo. Então ela deveria estar na igreja. Certo? Ah, não, eu vou descansar. Vai descansando, meu irmão. Porque depois lá na frente, no mundo espiritual, você vai carregar pedra. Acredite no que eu estou te falando. Continuando. Lucas 4, 33, 35. Temos um relato de um enfrentamento. Presta bem atenção nisso aqui, porque isso aqui vai te ajudar muito, hein? Direto do inferno contra o Senhor. E mais uma vez, ele provou ser o quê? Ele estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo. Presta bem atenção nisso aqui, irmãos. E este exclamou em alta voz, dizendo: que temos nós contigo? Olha aqui para mim. Que temos nós, se é nós, não é um. Está no plural aqui. Amém, Jesus? Contigo, Jesus Nazareno, vieste destruir-nos, bem sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu dizendo: cala-te e sai dele. Legal, né? Capeta falou meia hora lá, Jesus olhou e falou: cala a boca e fora. Pronto. E o demônio, lançando por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer o quê? Mal. Você notou uma particularidade? Nós vamos entrar aqui. Mas você notou alguma coisinha aí? Eu ainda dei uma deixa. O diabo falou meia hora. E Jesus falou segundos. Cala-te e sai dele. Não tem conversa com o demônio, irmãos. Não tem isso aí. Certo? Não, eu vou ver isso aqui, pastor, que eu quero ver até onde vai. Você quer ver uma coisa que é ilícita perante os olhos de Deus, para você fazer um teste, para ver até onde vai? Não precisa ir, eu já te falo onde vai. Vai acabar você indo para os quintos. Pronto. Não tem. É assim que funciona. Certo? A Eva está lá no paraíso, dando uma volta, olhando as árvores, tudo bonita, né? Tudo florida, tudo com fruto. Árvore da vida eterna, outra do conhecimento do bem e do mal e tal. E ela olhou, viu que aquela árvore era boa, fruto bom para se comer. Ela deve ter pensado: que caramba, né? Não pode comer isso aqui, Deus proibiu, podia comer de tudo, menos dessas duas árvores. De repente, a serpentinha lá: ô Eva, bacana aí. Não foi assim, né, irmãos? Eu estou dando uma maquiada na história aí. O Senhor disse, não, o Senhor disse que a gente poderia comer de todos os frutos, menos da árvore da vida eterna e do conhecimento do bem e do mal. Eu disse: não, mas Deus sabe, Ele falou isso, porque Ele sabe que o dia que você comer e tal, que vocês comerem, vocês se tornarão juntamente com Ele. Problema, não morre não, e não sei o quê. Ela deu conversa, ela não deveria ter dado conversa. Ou você vai
Vai para o inferno, trem. Não vou comer. Deus disse, acabou e pronto. Até logo, tchau. E ó, pica a mula. Aí vai dar conversa. Né? Mas vamos ver até onde vai. Vai acabar no pecado. Manifesta um demônio na igreja. Eu, particularmente, não sou nada dado a isso. Manifestou o demônio, manda embora. Tem vezes que eu não ponho nem a mão, eu mando o obreiro mandar embora. Aí vai lá. Demônio, quem é você? Espera aí. O que vai mudar na minha vida, irmãos? É demônio. Concordam comigo? Aí, diabo, de onde você veio? De onde você veio? Tem dúvida? De onde? Diabo, de onde você veio? Capaz dele olhar e falar, vim do jardim do Éden, do paraíso. Você veio do inferno. Aí pergunta, para onde você vai? Para onde eu vou? Para o mesmo lugar que eu vim. Não tem conversa, irmãos. Né? Aí pergunta, o que você está fazendo nessa vida? Espera aí, o demônio vem numa vida para fazer o quê? Então, para que eu tenho que ficar perguntando? Às vezes você vai, pergunta, para saber se tem um, se tem dois, quantos demônios estão agindo ali, se é uma legião, o que é. Mas só para isso, até logo, tchau. Né? Demônio, quem mandou você vir nessa vida? Aí o diabo chega e diz, foi a cunhada dela. Aí manda embora, o pastor olha para a pessoa e diz, ó, sua cunhada fez o trabalho. A hora que ela encontra a cunhada na rua, ela mata a cunhada. Legal. Pastor, mas ele disse que foi a cunhada. Ele disse, e João 8,44 diz o que a respeito dele? Pai da mentira, meu irmão. Então ele vai contar mentira. Certo? Ele vai contar mentira. Não tem que dar ouvidos, irmãos, ao diabo. Veio o mau pensamento, fora daqui, diabo. Você bateu em porta errada. Eu sou homem de Deus, sou mulher de Deus, e aqui não tem para você, em nome de Jesus. Acabou e pronto. Veio a tentação, demônio, não vou cumprir o teu desejo. Eu cumpro a palavra de Deus, o desejo do meu Senhor. Acabou e pronto. Fora daqui, não empresto a minha mente, o meu corpo, não empresto as minhas palavras, pego o que é teu e bato em retirada. Eu sou templo de Deus, e na minha vida tem que habitar Deus. Acabou. Mas aí o irmão fica, e o diabo, ele é amoroso, irmãos. Ele vai, ele tenta hoje, ele tenta amanhã. Com um erro, ele vai te tentar 10 anos. Certo? Até o dia que ele vai te pegar bem fraco, ele traz a tentação e te derruba. Mas por que você já não mandou embora? Não tem conversa. O diabo chega para Jesus aqui e diz assim, olha, que temos contigo, Jesus Nazareno, viestes destruir-nos, bem sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu dizendo, cala-te e sai dele. O diabo ficou lá contando conversa, tu és o filho, tu és não sei o quê. Você vai ver o porquê que o demônio falou isso, né? E porque não sei o quê, ele disse, cala e fora. A mesma coisa aconteceu na tentação no deserto. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Fora, diabo, porque também está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele prestarás culto. Acabou, ele era rápido na resposta dele. Mande que estas pedras se transformem em pães, também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mas aí o irmão vem na igreja, pastor, o capeta está tentando, você está fazendo o quê? Não estou fazendo nada, estou sendo tentado, né? Mas o que você está fazendo? Nada, eu só estou sendo tentado. Então vai, meu irmão, vai cedendo, vai brincando. E tem um ditado muito antigo que diz que quem brinca com fogo, tem outra coisa também, quem brinca com fogo amanhece, sei lá que jeito que amanhece, mas amanhece, do lado avesso. Entendeu? Continuando aqui na lição. A Bíblia diz que ele era um homem que tinha um espírito de um demônio imundo, o qual exclamou em alta voz, que temos nós contigo, Jesus Nazareno.
ele falou no plural. Apesar de ser um homem com espírito de um demônio imundo, ele certamente representava o que, igreja? Todo o inferno. Ali era uma legião, irmãos. Ali eram muitos. Que temos nós, é plural. Era o porta-voz das legiões malignas. E logo tentou confundir Jesus, afirmando que este era o seu lugar de agir. E que, portanto, estava fazendo o que era um direito seu. Espera aí, que temos nós contigo? Vieste nos atormentar antes do tempo? É como se ele estivesse dizendo para Jesus assim, olha, espera aí um pouquinho, o Adão pecou lá e deu direito de eu agir aqui, então eu estou fazendo a coisa certa. Não está não. Tá? Jesus não lhe deu o quê, irmãos? Resposta, ficou quieto. Né? A seguir, mais uma vez, ele tentou confundir o Senhor Jesus, dizendo que ainda não havia chegado o tempo da sua destruição. Novamente, o Senhor não entra em diálogo com ele. Vieste nos atormentar antes do tempo? Quer dizer, existe um tempo para você vir, você veio antes desse tempo? Então ele dá a última cartada, e o diabo sempre, meu irmão, tenta dar a última cartada. Sempre, né? Tentando fazer Jesus tropeçar, ao lhe revelar que sabia ser ele o santo de Deus. Você é o santo de Deus. Pois como Deus, o Senhor não podia agir livremente aqui na terra. Quer dizer, você é o santo de Deus, bem sei quem és, tu és o santo de Deus. Como Deus, por isso é que Deus deixa a sua glória no céu, vem como homem, tá? Porque como Deus ele não poderia interferir, mas como homem ele poderia. E um homem santo, ele olha para a terra, quem é santo aí? Não tem ninguém, então tem que ser eu mesmo. E veio. Amém, Jesus? Tentava o diabo fazer Jesus recordar que no princípio Deus dera esta terra para Adão, e este a entregou a ele. E o diabo o diabo lá no Éden, quando pecou. Olhem para mim, quando foi que Satanás passou a ser o proprietário disso tudo aqui? Alguém se lembra? Qual passagem bíblica? Oi? Fala aí, ô crente evangélico, das missões sagradas, olha para mim. Tira a mão do rosto. E para que você arrumou o boné? Fica mais bonito, né? Eu imagino que fica mesmo. Uma coisa linda de Deus. Mas o que foi que ele falou? Foi quase por aí. Você quase deu uma acertadinha. Se você ler mais o livro do Gênesis, você acerta na próxima. Alguém se lembra? Eu sei que está falando, Débora. Meu Deus do céu, até espantei. Fala de novo, Débora. Não. Quem mais, irmãos? Simples. Simples. Teve 3 julgamentos. Estão lembrados no pecado? Da Eva, da serpente e do Adão. A serpente vai rastejar, vai morder o calcanhar do filho do homem, dos seus descendentes, e ele vai lhe pisar na cabeça. A mulher, seu desejo será do seu marido, darás a luz aos seus filhos com dores. Certo? E do homem qual foi? Maldita é a terra por tua causa. Foi aí. Acabou. Foi aonde ele veio e entrou. E aí se fez Senhor de tudo. O diabo queria tentar a Cristo para que o Senhor aceitasse que não havia ocorrido encarnação. Olha para mim. Não é reencarnação. É encarnação. Certo? Reencarnar. Eu morro hoje. Nasci amanhã. Eu ia falar outra palavra, mas não sei se é certo não. Nasci amanhã.
Aí morri depois da manhã, nasci do outro dia. Aí morri na quarta, voltei na quinta. Morri na sexta, voltei no sábado. Morri no sábado, voltei no domingo. Isso aí é reencarnação. E não existe. Amém? Porque no dia do juízo final, irmãos, vai vir com que cara? Cara de quem? E tem uns que são pior. Uns, eu nasci Ayrton, aí eu vivo como Ayrton. Quando eu morrer, morri e tal. Depois, quando eu voltar, eu volto como Wanda. Aí eu vivo como Wanda. Aí eu morro, aí eu venho em forma de bacê, cachorrinho bacê. Depois, aí eu morro, volto como abelha. Aí eu morro, a abelha veio como o cara do mosquito da chikungunya. Aí vira um rolo danado, irmãos. Não existe. Encarnação é vir em carne, se manifestar em carne. Amém, Jesus? Então o que o diabo queria? Queria enganar Jesus, dizendo que não houve isso aí, que não podia, entendeu? Que não tinha acontecido isso, tá? Pois sem ter se encarnado, Jesus não poderia operar livremente aqui no nosso mundo. Aí então, o Senhor nos ensina o que fazer com o inimigo, dizendo àquele demônio, porta-voz do inferno, que se calasse e saísse do homem. O que ele fez, saindo dele, sem lhe fazer mal, depois de o ter lançado por terra. Acabou, saiu, jogou o corpo no chão, foi embora e não veio mais. Não teve assunto. Meu Deus, eu vou mandar esse mal embora, diabo, fora daqui em nome de Jesus. Aí vem na mente, não vou sair porque não tem jeito, porque esse caso é difícil, porque você é um pecador, mas todos nós somos errados. A Bíblia diz que não há um justo sequer sobre a face da terra, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A gente tem que eu sempre digo o seguinte, aceitei a Jesus há quase 40 anos atrás, mas me converter, eu venho me convertendo a cada dia desses 40 anos, converter todo dia você descobre erros na sua vida, todo dia você descobre falhas, você tem erros por palavras, atitudes, pensamentos, você erra consciente, inconscientemente, você erra, então por isso que eu já te falei aqui, chegou o final da tarde, a hora que você for dormir, Deus, onde eu errei hoje? O que eu acertei hoje? Acertei isso aqui, quero agradecer ao Senhor. Quero continuar melhor, quero continuar acertando. Aonde que eu errei, Deus? Nisso. Você vai ver que a lista do erro é sempre bem maior do que aquelas que a gente acerta. Tá? Deus, eu vou colocar isso aqui na lista do certo. A partir de hoje eu vou começar a acertar aonde eu errei. Pronto, meu irmão. Você vai se convertendo a cada dia. Amém, Jesus? Mais que vencedores. A palavra de Deus nos garante que em todas estas coisas, termina a igreja? Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8:37. Porém, para que isto ocorra, é importante que o cristão saiba qual é a sua posição diante de Deus, sua posição diante do diabo, sua posição diante de todas as coisas. Qual é a sua posição diante de Deus? Alguém trouxe a oferta? Não, acho que já acabou a reunião, porque eu pergunto, vocês ficam assim para mim. Tem irmão que eu não sei como é que não para o coração dele quando eu pergunto, irmão. Qual é a sua posição diante de Deus? Então, pelo amor do meu pai, irmão, responda. Qual é a sua posição diante de Deus? Quando Deus olha para você, Ele vê o que em você? Mais que vencedor. Quando os anjos te olham, o que eles veem? Quando o demônio te olha, o que ele vê? Quando Satanás pensa em você. Pois é. E diante das tentações que você enfrenta, sejam elas quais forem, e em qualquer área da tua vida, você é o quê? Então você tem que saber disso, em o nome de Jesus. Ah, pastor, veio uma praga, estou enfrentando uma batalha
diante dessa batalha, você é mais que vencedor. Ah, pastor, eu fui tentado com uma enfermidade. Diante dessa enfermidade, você é mais do que vencedor. Você já venceu ela aos olhos de Deus. Digam graças a Deus. Bom, mas se eu já venci, por que esse capeta está aqui? O que eu falei no começo da reunião? Ele é um quê, irmãos? Tentador. Ele vai tentar. Se você não reagir, não falar, não tomar a atitude, vai ficando cada dia pior. Tá certo? Então, saiba qual é a sua posição diante de Deus, do diabo e de todas as coisas. Bem como quais são os seus direitos e privilégios. Olhem para mim. Quer ver terminar a reunião agora de novo? Mas depois a gente volta com outra. Quais são os seus direitos? Tá, mais que vencedor, tá certo. Mas esse mais que vencedor inclui o quê? Porque existem deveres, concordam comigo? Eu tenho que praticar, eu tenho que fazer, mas existem direitos. Dentro desses direitos, eu desfruto de privilégios. Quais são os meus direitos e privilégios? Dever, você sabe, obedecer a palavra de Deus. Pronto, vamos dar uma generalizada aí. Amém, Jesus? Esse é o meu dever. E o meu direito e privilégio, quais são? Oi? Herdeiro e co-herdeiro. De quê? Mas de quê? Em Cristo, mais de todas as coisas. Sabe qual é o seu direito? Todos. Sabe qual é o seu privilégio? Todos. Amém, Jesus? Todos. É de desfrutar do melhor. Ah, pastor, mas desfrutar o melhor? Simples. Vou te dar um exemplo aí de um versículo que eu estudo ele há anos, mas há anos, irmãos, há anos, tem dia que eu paro e fico colado nesse versículo. Abra sua Bíblia, não está na lição aí não. Primeira carta aos Coríntios, todo mundo conhece aqui. E a única coisa que eu cheguei nesse versículo é que ele é infinito. Eu não consegui passar do infinito. Mas por que o senhor não conseguiu, pastor? Exatamente por isso. Porque ele é infinito. O único que chegou no infinito por 2 vezes foi o Chuck Norris, irmãos. Ninguém mais. Aquele é violento, né? Acharam aí, primeira carta aos Coríntios 2:9. Acharam? No já, eu quero que você leia isso bem, mas bem alto mesmo. Amém, Jesus? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Já. As coisas que o olho, que o ouvido, e não subiram, são as que Deus... Está vendo quais são os seus direitos e privilégios? Todos. Não tem limite. Não tem, bom, pastor, para mim desfrutar, não tem limite. Não tem limite. Como disse o irmão, herdeiro e co-herdeiro, em todas as coisas. Amém, Jesus? Mas se eu não sei disso, ou pior, se eu sei e não tomo a posição, porque pior do que não saber é saber e não agir, e não tomar posse, e não desfrutar. Porque quando eu não desfruto desse melhor de Deus, pode acreditar, eu também estou pecando, eu estou deixando o coração de Deus triste. Sabiam disso? Continuando aqui, irmãos. Após o Senhor Deus ter criado os céus e a terra, e do pó da terra ter feito o homem, o Senhor fez o que, igreja? O abençoou. Você está vendo como é que é isso? Deus pegou Adão, Deus cria todas as coisas, depois cria o homem à sua imagem e à sua semelhança,
A Bíblia diz, a imagem e a semelhança de Deus, ele os criou e o abençoou. Essa já foi dada, essa bênção já foi dada, tá? E disse assim ao homem, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Isso aqui, meu irmão, você tem domínio sobre tudo, você tem domínio sobre todos. Mas agora eu vou fazer a perguntinha de novo. Vamos lá? Deus deu essa bênção a Adão. Amém? Amém, igreja? Pois é. Quem aqui é descendente do Adão? Diga amém. Você é ou não é? Certeza? Pois é. Só que agora eu quero que você me explique o seguinte. Lá no Noé, Deus vem e extermina a humanidade. E Deus tira uma nova linhagem de Noé. Explica para mim como que você é descendente de Adão. Pois é, então poucos é que se rebelaram contra mim, porque a maioria ficou assim. O Noé era descendente de Adão, irmão, não cortou. Amém, Jesus? A bênção continuou. Digam graças a Deus. São pegadinhas aqui para você poder aprender um pouquinho mais. Né? Não, mas não é não. Não é verdade? Que hoje de manhã eu perguntei aos irmãos, cara assim, eu falei, irmão, você é descendente do Adão? Eu falei, você pode ser descendente, não sei, do macaco. O macaco criou, no meu caso era um macacão albino, meu pai, minha mãe, e saiu eu brancão desse jeito. Não existe isso, irmãos. Certo? São descendências. Tirou uma nova linhagem do Noé? Tirou. Mas Noé continua sendo descendente. Não quebrou essa linhagem. Essa bênção aqui, ela continua. Então, ele deu essa bênção, dizendo, olha, domine sobre tudo. Você vai dominar sobre as aves do céu. Se você parar, você vai ver o cara dominando aí, irmão. Domesticando águia, gavião, pardal, pombinha, sei lá mais o que. Sobre os peixes do mar, o cara vai lá, pega uma baleia de sei lá quantas toneladas, e ela pula, ela vai, ela vem, ela beija ele, ela carrega ele, faz um monte de coisa. Certo? Sobre todo animal que se move sobre a face da terra, tá? Pode ser animal visto a olho nu, e pode ser animal visto a lente microscópica. Tá certo? É um animal que se move sobre a face da terra. Então você tem domínio sobre isso. Tira da parte material, porque isso aqui não é só material. Entra na parte espiritual. Satanás é um animal que se move sobre a face da terra, mas você tem domínio sobre ele. Porque Deus já te abençoou para isso. Desde lá da criação do Adão. Digam graças a Deus. E essa bênção, ela foi assim, reforçada e mais. Aí eu já não sei te falar quanto mais. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, Jesus? Então é importante você saber o poder, o domínio e a autoridade que você tem. Continuando aqui. Vemos por esta afirmação da palavra que o homem era originalmente mais que vencedor sobre todas as circunstâncias, sobre tudo. Você quer ver uma coisa, irmãos? Eu estava conversando outro dia com um pastor, que não entra muito nisso aqui, mas tem uma pequena conotação. Eu dei o exemplo de Noé para você. Eu falava com esse pastor a respeito de Noé. Você imagina o cara chegando, irmãos, ouvindo a voz de Deus, Deus dizendo, olha, você vai construir um barco, ele vai ter tantos metros de comprimento, esse barco vai ter tantos metros de altura, esse barco vai ter tantos metros de largura. Na época, côvados, que vai da ponta do dedo ao cotovelo, que é um côvado, tá? E tem a medida dele na Bíblia. Você vai fazer tudo isso aí, certo? Meu irmão, nós estamos falando de uma época
que eu nem sei te falar o que era naquela época. Mas eu quero que você me responda o seguinte: de onde veio essa madeira? Quem é que cortou essa madeira? Foi o Noé, né, pastor? Legal, bacana, bela resposta. Com o que ele cortou? No machado? Sozinho? Hein? Na época não tinha parafusadeira elétrica, nem manual. Porque eu lembro do meu tio, do meu pai, que tinha um negócio lá que eles punham uma broca na frente e ficava assim, ó. Lembra disso? Ia fazendo um buraco na parede. Manual aqui lá. Arco de pua. É isso aí mesmo. Ainda bem que o senhor está aqui para me lembrar disso. Não tinha nada disso, meu irmão. Como é que foi cortada essa madeira? Como é que ela ficou certinha? E outra, não tinha parafuso. Como é que ele encaixou lá, irmãos? Me ajuda aí, gente. Alguém me explica um negócio desse. Cola com o quê? Farinha? Farinha com água, ele passava e colava uma madeira na outra. Nem a gente colava a pipa quando era pequeno, papagaio, né? Como que isso aconteceu? Não sei. Mas isso aqui era o poder que eles já tinham nas mãos, irmãos. E o poder de Deus. Digam graças a Deus. Amém, Jesus? Porque ainda que alguém diga para mim, pastor, ele fez sozinho. Tá. Não teve, eu acredito que teve ajuda dos filhos. Mas digamos que alguém diga, não teve. De onde saiu essa força se não foi de Deus? De onde que saiu essa sabedoria se não foi ela de Deus? Explica para mim. Então esse já era o poder, o domínio e a autoridade. Amém, Jesus? Continuando aqui na lição, irmãos. Aonde que eu parei? Foi assim que Deus o fez. Fez você, fez a mim, fez a todos. Porém, aliás, o Adão, né? Porém, ele errou, traindo ao Senhor, pecando e por consequência foi lançado fora da presença de Deus. Toda vez que você erra, você é lançado fora também da presença do Senhor. Aí eu tenho que voltar, não é mesmo? Agora Satanás tinha o direito de estar aqui e de ser o Deus deste mundo. Foi a brecha que ele pegou para entrar. Assim o diabo ficou reinando no mundo até que o último Adão aparecesse, último Adão, Jesus, e o destronasse. Graças a Deus que isso já ocorreu. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados, quer dizer, terão vida, né? Em Cristo. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, que é o que vive. O último Adão, espírito vivificante, que é aquele que dá vida. Amém? Primeira carta aos Coríntios 15, versículo 22 e 45. Então, desde que a palavra de Deus declara, tudo já foi feito, não temos mais que nos submeter ao diabo, nem aceitar o seu sofrimento. Além disso, somos considerados, olha bem isso, pelo Pai, o que a igreja? Idôneos para participar das suas bênçãos. Digam graças a Deus. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses capítulo 1, versículos 12 e 13. O Senhor Deus espera que aceitemos a nossa posição e que passemos a agir como mais que vencedores. Tem irmão que diante de uma adversidade, ao invés dele se portar como mais que vencedor, ele se porta como mais que derrotado, irmãos. Né? Não vai sim, dá sim, consigo sim, vou sim. O que eu passei foi por uma tentação, mas eu vou levantar minha cabeça, vou dar a volta por cima e vou continuar. Amém, Jesus? O diabo sabe que esta é a nossa posição, que é a nossa real posição. Ele sabe também que ele tem que obedecer a
todos que descobrem o quê? Ser mais que vencedor é o que, igreja? É glorificar a Deus. Quando você se porta como um tal, você glorifica a Deus. Você exalta o nome do Senhor. A Bíblia diz, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Olhem para mim. Teu corpo e teu espírito pertencem a Deus. Não é seu para você fazer o que você bem entende. Amém, Jesus? Devemos exigir que a doença saia do nosso corpo, deixando livre. Pois como poderemos ser considerados como mais que vencedores no corpo, se o mesmo está sendo consumido pela moléstia, que a Bíblia garante não ser nossa? A nossa Jesus já levou. Também devemos exigir que todo pecado saia do nosso espírito, senão nos será impossível. Não é difícil, é impossível ter esta classificação de mais que vencedores. Bom, pastor, mas então eu estou com um sério problema aqui na minha vida, porque eu estou, por exemplo, sofrendo com uma enfermidade. Estou sendo aí atacado. Você está sendo o que, igreja? Tentado. Porque o que ele quer, ele não conseguiu. Então continue se portando como mais que vencedor. Abençoa seu corpo, abençoa sua vida. Amém, Jesus? Declare que você está curado. Eu estou. Ah, mas as evidências. Esqueça evidências. Eu sempre disse uma coisa e vou tornar a repetir para vocês aqui. Uma pessoa que quer andar no caminho de Deus, ela tem que tirar da vida dela 3 coisas. Eliminar, desprezar sentidos, sintomas e sentimentos. Você tem que ir pela razão da palavra de Deus. Ah, mas eu sinto. E daí que eu estou sentindo? Eu vou continuar naquilo que a Bíblia diz. Ah, pastor, mas a emoção não mexe com Satanás. Satanás é pior que aquele iceberg que está lá no polo lá, meu irmão. Não adianta nada. Ah, mas o sintoma está aqui no corpo. Não interessa. Eu fico no sintoma da palavra de Deus. A Bíblia diz que eu estou curado, acabou e pronto. Não interessa o que o diabo está tentando, eu continuo declarando que eu estou curado. Amém, Jesus? E não pare enquanto você não ver a bênção que você determina sendo materializada na sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Digam graças a Deus. A nossa redenção, ela é o quê? Ela é real, ela é verdadeira. Somos território liberto, irmãos. A escravidão sobre a nossa vida fez o quê? Terminou, acabou, não tem mais. O poder do diabo findou. Agora temos um novo Senhor, que nos comprou para Deus e nos fez mais que vencedores. Qual é a nossa posição? Para a gente aqui, acho que depois dessa encerra, né? É isso mesmo. Temos aprendido nas lições anteriores que somos nós que fazemos o quê? A diferença. Amém? Amém? Então, olha aqui para mim. Continue abençoando sua vida. Continue abençoando seu casamento. Continue abençoando sua família. Continue abençoando seu corpo. Continue abençoando, meu irmão, sua saúde, sua vida financeira. Continue abençoando seus filhos, seu marido, sua esposa, seu pai, sua mãe, seus irmãos. Continue. A diferença somos nós que fazemos. Ah, mas Deus podia vir interferir. Meu irmão, olha aqui para mim, igreja. Quem tem o problema não é Deus, somos nós. E Ele vem e nos empossa de poder, domínio e autoridade dEle
Para quê? Para ele vir de novo e resolver meu problema? Se ele já me deu essa autoridade, é para mim ir lá e resolver. Digam graças a Deus. Amém, Jesus? Continuando, irmãos. A nossa atitude é que determina o que realmente somos. Dizer da boca para fora que temos todas estas coisas. Dizer da boca para fora que em todas estas coisas somos mais que vencedores. E não agir de acordo com a palavra de Deus, nada adianta. Ao contrário, seremos chamados do quê? De mentirosos. Aí, eu sempre dou exemplo para você. Estou num pomar só de jabuticaba, mas me deu vontade de comer goiaba. O que eu faço? Vou lá na jabuticabeira e apanho uma goiaba. Existe isso? Mas nem se eu tentar dormir e sonhar com isso, eu não vou conseguir. Porque não vai ter. A árvore é conhecida pelo fruto. Bom, mas essa árvore dá um bom fruto, certo? E esse bom fruto é conhecido pela árvore que o sustenta, irmãos. Amém, Jesus? Então não adianta você falar que sabe, que conhece, que está na igreja, que já ouviu isso falar muito, que sabe que você tem que tomar posição e não faz. Eu falei aqui para você em dado momento atrás, que o pior do que não saber é saber e não praticar. Aí é complicado mesmo, certo? Porque você será taxado como um verdadeiro mentiroso. Tome agora mesmo a palavra do Senhor ao pé da letra. E declare-se mais que vencedor em todas as coisas. Use os seus direitos. Você foi considerado pelo Pai como idôneo. Tudo depende agora de quem, irmãos? De você mesmo, de nós. Amém, Jesus? Não deixe o diabo lhe enganar. Agora é a sua hora. Seja para a glória de Deus mais que vencedor, assuma a sua posição no mundo espiritual. Amém, Jesus? Curve a sua cabeça, feche os teus olhos. Pai, em o nome do Senhor Jesus, que o teu poder e a tua graça venha, Senhor, envolver a vida deste homem a partir desse momento. Vem, Espírito Santo, envolver a vida desta mulher. Que o Senhor possa abrir o entendimento de cada um deles, sabendo, meu Deus, e mostrando a eles que nós somos mais do que vencedores. Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, que essa maldição, essa perturbação que age, mostrando para esta pessoa, meu Deus, que ela não tem valor, que ela não tem direito, que ela não tem condições, caia por terra agora, porque o Senhor já declarou a respeito dele e dela, mais do que vencedores, através daquele que nos amou. Pai, eu coloco este povo em tuas mãos, e na certeza da tua bênção, eu te agradeço, para a glória do teu santo nome, em o nome do Senhor Jesus. E toda a igreja diga graças a Deus. Vamos dar para Jesus uma linda e forte salva de palmas, bem forte, em o nome do Senhor.